uma oração, preparando o nosso coração. Querido Pai de toda glória, em cuja presença nós estamos, Senhor, é com alegria que nós nos dobramos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar e para receber de Ti a palavra que nos conduzirá à vida eterna. Senhor, abençoa cada coração presente neste ambiente, nesta casa de oração, para que todos sejam impactados pelo poder da Sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, repreendemos toda força contrária, para que a Tua palavra tenha livre acesso em cada coração, em cada vida neste ambiente. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, ou acesse no seu celular, primeira epístola de João, primeira carta de João, do capítulo 2, 1 João 2, nós vamos ler o versículo 3 até o versículo de número 6. 1 João 2, do 3 ao 6. Diz assim o texto: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os teus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, amado? Glória a Deus, que o Espírito Santo nos conduza dentro dessa revelação da palavra de Deus. Eu quero ler dois textos para que, através desse texto, nós possamos fundamentar aquilo que a palavra de Deus quer trazer ao nosso coração. O primeiro texto, necessariamente você não precisa procurar, mas se quiser também não tem problema. É João 14, 23. Lá em João 14, 23, Jesus diz assim: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Amém, querido? O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22, e Paulo diz assim: Se alguém não ama a Jesus Cristo, seja anátema, vírgula, maranata. Então, através desses dois textos, nós queremos fundamentar uma palavra ao seu coração. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre a ordem que a palavra de Deus traz para que nós amemos a Deus é que Deus não quer ser amado por causa de uma carência afetiva dele. Às vezes eu vejo algumas colocações de pessoas pregando ou dizendo que Deus está triste por causa de algumas coisas que o ser humano faz e que Deus não pode suportar ou olhar a situação de pessoas ou cidades ou coisas parecidas. Então a ideia que nós temos de Deus é de alguém carente e alguém que de alguma forma tem alguma necessidade
ou que alguém vai ser abalado por alguma coisa que nós fazemos ou deixamos de fazer. O que eu preciso entender de Deus é que Ele está pleno naquilo que Ele é, ninguém pode acrescentar ou tirar nada daquilo que Ele já é, Ele não tem nenhuma carência, Ele não tem nenhuma necessidade. Então a ideia de amar a Deus não é para satisfazer alguma carência de Deus. A ideia de amar a Deus é a possibilidade que Ele nos dá, que Ele nos oferece, para sermos participantes da sua glória, da sua natureza e da sua presença. Então, na verdade, quem é beneficiado somos nós. Amém? Então, amar a Deus é um benefício. Amar a Deus é uma participação que nós temos na sua glória, na sua natureza, na sua eternidade, no seu amor, no seu favor. Então é um privilégio para nós podermos amar a Deus. Então nós precisamos olhar a palavra de Deus e entendermos que nós que somos as pessoas beneficiadas e que nós que somos as pessoas carentes. Então eu quero amar a Deus porque isso é importante para a minha vida. Amém, irmão? Eu quero amar a Deus porque na ideia de amar a Deus eu encontro o que? Eu encontro a glória de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus para a minha vida. Amém, querido? Então, quando nós lemos João 14, 23, o Senhor Jesus declara que uma pessoa só pode dizer que ama a Deus a partir do momento em que ela guarda a sua palavra. Então, a condição que revela que eu amo a Deus é a minha obediência à sua palavra. É quando eu não sou apenas o ouvinte da palavra, mas alguém que, ouvindo a palavra, permite que a palavra possa entrar no meu interior e transformar a minha vida. Amém, querido? Como Paulo declara em Romanos, capítulo 12, versículo 2, sejam transformados a partir da renovação da sua mente. E a nossa mente só é renovada quando ela recebe a palavra de Deus, porque a palavra de Deus traz instrução, a palavra de Deus traz revelação que nos levam para um outro nível, nos coloca em um outro patamar, transformando a nossa existência. Amém? Então somos transformados. Então, se você percebe na sua vida que não há transformação, você precisa entender que a transformação está ligada à ideia de ouvir e guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus é uma demonstração de amor. Amém? Então Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Então é condicional. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então veja que amar a Deus é algo imensamente favorável. É algo extremamente benéfico. É algo importantíssimo. Amém, querido? Amar a Deus, guardando a sua palavra e recebendo a presença de Deus, através do Espírito Santo, fazendo em nós morada. Então, a partir da minha obediência à palavra de Deus, eu me torno morada do Espírito Santo. Então Deus vem participar da minha vida, Ele vem estar dentro de mim.
Amém, querido? A grande questão é que se há uma condição favorável, existe também uma extremamente desfavorável. Paulo declara em 1 Coríntios 16, 22, se alguém não ama Jesus Cristo, seja anátema. E talvez isso cause em nós agora um profundo constrangimento se nós entendermos o que é alguém anátema. Na verdade, Paulo está dizendo, se alguém não ama a Jesus Cristo, seja maldito. Entenda, Paulo não está declarando ou amaldiçoando alguém por alguma condição. O que Paulo está dizendo é que se alguém não ama, ele vai permanecer numa condição na qual ele sempre esteve, de maldição. Se você ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 3, do versículo 13 a seguir diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. Amém. Então, Paulo está declarando que nós estávamos numa condição de maldição antes de recebermos Cristo. Embora seja uma palavra de uma conotação negativa terrível que nos assombra, esta era a nossa realidade. Maldito, anátema, separado de Deus, separado das promessas, separado da natureza, separado do propósito, separado da glória, separado da eternidade. Então Cristo se fez maldição em nosso lugar, para nos fazer bênção para Deus. Então em Cristo Jesus é anulada a maldição e nós somos transformados em bênção. Amém? E Paulo declara que recebemos a bênção de Abraão. Não que Abraão nos abençoe, mas havia uma promessa sobre Abraão quando ele é chamado. E o Senhor Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque na descendência de Abraão viria o Cristo que se tornaria maldição para nos abençoar. Então agora, ao invés de estarmos em anátema, ao invés de estarmos em maldição, nós somos abençoados e nos tornamos uma bênção. Amém? Mas veja, está condicionado. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Se alguém não ama a Jesus Cristo, seja anátema. E depois Paulo diz, Maranata. Interessante nesse versículo que você encontra duas palavras distintas. Anátema e Maranata. Anátema, como nós vimos, significa maldição. E Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. Então Paulo está declarando que necessariamente, prioritariamente, nós temos que amar a Deus, amar a Jesus Cristo. Amar o Espírito Santo que habita em nós. Isso é prioridade de cada um de nós. E a negação disso, o eu não querer amar,
me coloca de volta na condição da qual eu estava. Então, se alguém vem para Cristo, e mesmo vindo para Cristo, se recusa a amar a Cristo, e eu amo Cristo guardando a sua palavra, essa pessoa pode retroceder e voltar à sua condição antiga, de maldição. E então Paulo diz, ora vem Senhor Jesus Cristo, como que declarando que a vinda de Jesus Cristo vai determinar aqueles que amam, que estarão com Ele para sempre, e aqueles que não amam, que serão lançados da sua presença para sempre. Então eu quero trazer uma realidade aqui para provar ao nosso coração se nós amamos a Deus. E se nós guardamos a sua palavra. Quando Paulo declara Maranata, é uma invocação do seu coração, e é uma prova de amor, e é o desejo latente da sua alma, sabendo que a vinda de Cristo vai estabelecer para ele, para cada um de nós, o nosso encontro com Deus e a nossa eternidade com Deus. E somente alguém que ama pode dizer Maranata. Somente alguém que ama pode declarar, ora vem Senhor Jesus. Amém? Quantas vezes nós declaramos isso hoje? Quantas vezes você olhou para cima e diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu amo estar contigo. Eu amo tanto a sua presença que se o Senhor vier, será uma glória, porque a sua vida me levará ao propósito original e eu estarei para sempre com o meu amado. Amém? É interessante que, avaliando a minha própria vida, eu já disse muitas vezes, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quem já disse isso, amado, no seu coração? Você olhou para cima e diz, ora vem Senhor Jesus. A grande questão é, como nós estávamos, o que estava acontecendo na nossa vida quando nós declaramos isso? E eu lembro algumas vezes que eu declarei isso. Quando eu estava no hospital, esperando uma cirurgia, e aquilo não acontecia, e no meu desespero eu disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu lembro de uma outra vez que eu estava desempregado, numa época muito difícil, a família passando privações, e eu olhei para o céu e disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu lembro de algumas enfermidades que eu já tive, naquela minha dor e agonia, eu olhei para o céu e disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Quando é que você disse, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Eu não lembro de ter dito isso quando tudo estava bem para mim. Eu não lembro quando eu entrei numa agência e comprei aquele carro que eu queria, quando eu saí dirigindo, falei, Senhor, agora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu não lembro quando eu casei, se ao sair da porta da igreja eu disse, Senhor, agora vem Jesus. Eu não lembro quando eu recebi um aumento, se eu disse, oh, Maranata, ora vem Jesus. Possivelmente não. Possivelmente eu só declarei isso no momento de angústia, de desespero, mas como uma forma de me livrar daquele mal que me acometia, do que uma prova de amor. Porque
para declarar que eu amo. Eu deveria clamar pela sua vida nos melhores momentos da minha vida. Amém, irmão? Conseguiu um emprego novo agora, glória a Deus, Maranata, ora vem Jesus. Prosperei no meu negócio, está tudo correndo bem, Maranata, ora vem Jesus. Então veja, nós conseguimos medir o nosso amor, entendendo que apenas em situações de dificuldade é que nós temos clamado. Quando o apóstolo Paulo clamou, não diz que ele estava numa situação ruim ou de dificuldade, antes pelo contrário, ele está terminando a carta aos Romanos, está abençoando os irmãos, está declarando algumas coisas maravilhosas, e ele olha para o céu e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque o nosso amor precisa ser incondicional. E se nós amamos, nós desejamos estar juntos. Amém, querido? Quem gostaria de ver Jesus Cristo agora? Agora. Então diga assim: Senhor, nesse momento, pode me matar e me levar para a sua glória. Porque eu estou muito bem. Eu não estou pedindo isso porque eu estou ruim, porque eu estou em dívida, porque eu estou doente. Eu estou dizendo que eu te amo e o meu prazer é estar agora contigo. Amém, irmão? Essa deve ser nossa declaração de amor. Veja, não é para um Deus carente do nosso amor. É para um Deus completo que está dividindo conosco da sua glória. É para alguém que tem tudo, mas pelo seu amor quer dividir conosco da sua natureza, da sua excelência, da sua beleza, da sua santidade. Amém, querido? Então ele nos dá esse caminho. Se você amar, se o teu coração me amar, eu vou te amar. Se você me amar, você guardará a minha palavra. E eu virei. Eu vou habitar dentro do seu coração. Amém, irmão? Eu estarei dentro de você. Eu estarei tão junto de você que você não precisará clamar ao alto, mas para dentro. Porque você entenderá que eu estou dentro de você, fazendo morada em você, comunicando da minha glória com você, me movendo dentro da sua vida. Amém. Mas veja, se alguém não amar, é um alerta importante, é uma exortação de suma importância, querido. Se alguém não me amar, seja anátema. Ou seja, volta à condição de um perdido. Porque é impossível que alguém venha para Jesus e receba redenção, justificação, salvação, regeneração, novo nascimento, presença do Espírito, que não responda a Deus com amor. Amém. Então, quando eu amo, é quando eu guardo a sua palavra. Quando eu me movimento e eu existo em cima daquilo que é a vontade de Deus. Como foi aberto esse culto falando da necessidade que nós devemos ter de anunciar, de revelar Cristo ao mundo que está perdido, ao mundo que nem sabe
desse amor, mas esse amor está contido em nós e nós devemos revelar ele ao mundo. Amém. Então, se eu tenho Deus, se eu tenho Cristo, se eu tenho o Espírito Santo, mas eu me recuso a revelar, Paulo está dizendo, se alguém não ama Jesus Cristo, o que eu estou declarando, querido? Quando eu tenho Jesus, quando eu fui salvo, quando eu tenho o Espírito Santo, mas eu me recuso a anunciar, eu me recuso a divulgar, eu me recuso a gritar nas praças que há um Salvador. Eu estou declarando que eu não amo. Porque quem ama guarda a palavra. Então a forma de eu guardar a palavra é anunciar, é divulgar, é externalizar, é fazer conhecida a glória de Deus ao mundo. É a forma como eu sou obediente à sua palavra. João está dizendo isso aqui. E nisto sabemos que conhecemos a Ele. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Se guardarmos os seus mandamentos. Se nós guardamos, nós conhecemos. Se nós não guardamos, nós não o conhecemos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém. Então, como é que eu sei que eu amo? Quando eu falo, quando eu anuncio. Como é que eu sei que eu amo? Quando eu me envolvo com o reino de Deus. E uma das formas mais minimalistas, mais simples de eu me envolver com o reino de Deus é quando eu me envolvo com a minha comunidade, com a minha igreja, com os meus irmãos. Amém. Quando eu podendo ajudar, eu ajudo. Quando eu podendo cooperar, eu coopero. Quando eu podendo participar, eu participo. Então, a forma menor, mais simples de eu entender se eu amo a Deus é começando amando os meus irmãos, amando a minha comunidade, amando o local onde Deus me colocou para ser frutífero, para revelar a sua glória. Amém. Jesus diz assim: seja fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Amém? Então eu começo de uma forma simples, no meio da minha comunidade, sendo útil para a minha comunidade, oferecendo a minha vida, oferecendo o meu tempo, oferecendo tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, para que a minha comunidade, como uma pequena extensão do reino, ela possa crescer, ela possa ser uma bênção, ela possa ser um abrigo para os necessitados. Amém. Então eu começo aqui. A partir desse momento eu amo. Eu participo daquele ambiente onde eu tenho certeza que Deus me colocou. E naquele ambiente eu quero ser frutífero. Se depois o Senhor vai me levar para lugares maiores, é uma questão de Deus, da direção dele. Mas enquanto estar ali, eu quero fazer o meu melhor, eu quero ser participativo, eu quero me entregar, eu quero me envolver, eu quero orar, eu quero santificar aquele lugar, eu quero ser uma bênção. Amém? Foi a ordem de Deus para Abraão. Abraão, seja tu uma bênção. Aonde você chegar, seja uma bênção. Porque aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Porém, se alguém te amaldiçoar, será amaldiçoado. Então, seja tu uma bênção. Então, a partir disso, eu começo a declarar
o meu amor para quem não precisa do meu amor, mas aceita o meu amor, e através do meu amor para com ele derrama sobre mim das suas bênçãos, ele derrama sobre mim da sua glória, ele derrama sobre mim da sua virtude para que eu possa externalizar a sua natureza para o mundo. Amém? Então, João está dizendo que se alguém ama, guarda as palavras. Se alguém não ama, não guarda. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, veja, se nós entendermos profundamente, e nós precisamos entender profundamente todo o propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei se você se pergunta de vez em quando, por que é que Deus me salvou? Por que é que estando eu nas trevas, Ele me trouxe para a luz? Por que é que estando eu morto, Ele me vivificou? Por que é que estando eu condenado, Ele me justificou? Por que é que estando eu em iniquidade, Ele me santificou? Então, o propósito de Deus em Cristo Jesus é gerar para Ele uma família, homens e mulheres que foram transformados para revelar a sua glória. Então, a partir da salvação, justificação, regeneração, novo nascimento, nós agora estamos prontos para ser uma revelação de Deus. Amém? Obedecer a sua palavra. Se nós olharmos no início de tudo, nós vamos ver que uma das questões na vida de Adão, quando ele descobre que a sua mulher havia pecado, infringido a lei de Deus, se rebelado contra a autoridade de Deus, ele tinha que tomar uma decisão ali. E ele deveria fazer uma pergunta para si, porque a própria Bíblia diz que ele não foi enganado em momento nenhum. Paulo diz, Adão não foi enganado, quem foi enganado foi Eva. Mas Adão tinha que tomar uma decisão e fazer uma pergunta para si mesmo: quem eu amo mais? Eu amo mais a Deus e quero guardar a sua palavra, ou eu amo a minha mulher? Essa é a conjectura mais firme que se faz da ideia de por que Adão deu ouvido à sua mulher. Ele deveria dar ouvido à voz de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Ele deu ouvido à sua mulher, possivelmente motivado pelo amor que ele tinha por ela. Mas entre o amor que ele tinha por ela e o amor que ele deveria ter por Deus, ele deveria pensar em guardar os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao invés de amar a sua esposa mais do que ele deveria amar a Deus. Amém? Então ele faria uma escolha. Ele ficaria com os mandamentos e com o amor que ele tinha por Deus. E como que Deus ia julgar, não nos compete saber. Mas deveria ser a escolha mais justa. Então, a partir dessa ideia, nós precisamos pesar no nosso coração todos os dias, todas as horas, quem nós amamos mais. O que é que nos motiva? Quem nós queremos obedecer? Uma certa oportunidade prender os discípulos de Jesus. Pedro, João, Tiago, aqueles discípulos.
e deram uma surra neles, bateram bastante neles, impiedosamente. E declararam para eles que eles não deveriam mais divulgar nem falar da palavra de Deus ou sobre o nome de Jesus Cristo em lugar nenhum. Veja, eles estão feridos, eles estão machucados. Mas Pedro diz: julgue vocês mesmos se é mais importante obedecer vocês ou obedecer a Deus. Então, irmãos, essa questão, ela deve estar sempre em pauta na nossa vida. A quem eu devo obedecer? A quem eu devo amar mais? Então, a prova do meu amor é a minha obediência. E a minha obediência à palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser o carro-chefe da minha vida, o fundamento da minha existência, aquilo que me consome, aquilo que é o meu primeiro pensamento. Obedecer, guardar a sua palavra, não transgredir a sua palavra, viver fielmente aquilo que é a vontade de Deus. Amém. Veja, se alguém me amar, guardará a minha palavra. É interessante que nós estamos vivendo um período difícil. Nossa irmã Aline falou sobre isso no começo. O evangelho, as pessoas, elas estão se ferindo, se agredindo, se acusando, julgando. E é interessante a gente perceber o quanto as pessoas têm dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, ele disse assim: quando alguém te acusar e mentir, te difamar e falar mal de você, alegre-se no seu coração, regozije. Porque fizeram isso com os profetas, com o próprio Senhor Jesus, mas alegrai-vos no vosso coração. Então eu vi uma pessoa evangélica falando mal de uma outra pessoa evangélica, e essa pessoa retrucou, dizendo assim: vou te levar aos tribunais, você vai responder isso diante de juízes, eu vou te processar. E aí eu fiquei pensando o quanto da palavra de Deus nós queremos obedecer. O quanto nós entendemos da palavra de Deus. Se Jesus Cristo disse que isso deveria ser um motivo de alegria, embora seja paradoxal, é a verdade. Se alguém me difamar, se alguém mentir, falar alguma coisa de mim, eu devo me alegrar. Orar por aquela pessoa para que Deus possa, de alguma forma, tratar com ele seja curado. Amém, irmão? É muito simples a gente declarar que nós amamos. E é muito simples a gente declarar que nós obedecemos a palavra. O problema é quando nós somos confrontados exatamente com a palavra e começamos a descobrir que talvez nós não estamos amando tanto, talvez nós sejamos obedecendo conforme Deus quer, conforme que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Quem ama, obedece. Amém. Porque ao obedecer, o amor de Deus está sobre mim. Ao obedecer, o favor de Deus está sobre a minha vida. Ao obedecer, eu estou dentro do propósito de Deus, eu estou alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. Amém. E aí, a pergunta que se faz é: qual é o mandamento? Quais são os mandamentos? O que é que eu tenho que guardar? Veja, irmãos, a palavra de Deus é a nossa regra de conduta e fé. É ela que nos rege, é ela que nos guia, é ela que nos direciona. Mas, prioritariamente, Jesus vai revelar mandamentos que estão no topo da lista da vontade de Deus, mandamentos que são de suma importância para que nós estejamos guardando. Então Jesus estava sempre dizendo que as pessoas deveriam guardar os seus mandamentos. E alguém lhe pergunta: quais? Quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? Veja, que é um povo que estava acostumado a tentar guardar 613 mandamentos. A lei de Moisés era composta por 613 mandamentos. E ninguém cumpriu, diga-se de passagem, salvo o próprio Senhor Jesus Cristo. E alguém pergunta: Cristo, quais são? Ou pelo menos quais são os mais importantes? Talvez na mente da pessoa estava ali os 613 e ele queria ver quais que Cristo ia listar ou destacar. Então Jesus disse: o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amém. Então, como é que eu amo a Deus? Sabe, querido, isso não é um exercício de nos esforçarmos para conseguirmos atingir esse nível de amor. Parece que todas as vezes que nós ouvimos isso, já começamos a fazer uma conta. Como é que eu vou amar nesse nível? A questão não é fazer uma conta de probabilidade, se eu consigo ou não. A questão é me entregar e desejar no mais profundo do meu coração fazer, cumprir aquilo que é vontade de Deus. É desejar, é me inclinar, é falar: Senhor, eu quero, em nome de Cristo Jesus, te amar de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força, de todo o meu entendimento. Amém. Alguém já fez essa oração? Alguém na sua oração já disse: Senhor, me encha com teu espírito, me transborda com a sua glória, porque eu quero te amar desta forma, amplificada, gloriosa. Eu quero te amar com todo o meu coração,
com toda a minha alma, com toda a minha força, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor. O grande desafio é que talvez a gente não goste nem de pensar sobre isso. E um grande engano que Satanás lança sobre as pessoas é uma ideia sutil e maligna de que se nós amarmos a Deus nessa intensidade, estaremos perdendo alguma coisa. Não sei se já passou no teu coração, no meu com certeza já passou isso. Se eu amar a Deus desta forma, o que vai sobrar para mim? No que será transformada a minha vida? Como é que eu vou viver com isso? Dando-nos uma falsa impressão de que se nós amarmos a Deus nessa intensidade, seremos lesados de alguma coisa, ou perderemos alguma coisa, ou nos será atribuída alguma falta de alguma coisa. Não, querido. Não existe vida mais intensa, mais gloriosa, mais perfeita, mais poderosa do que alguém conseguir amar a Deus nesse nível. Amém, querido? Não existe uma vida mais perfeita, mais gloriosa. É atingir o clímax, atingir o máximo, atingir a perfeição, a plenitude daquilo que é o propósito de Deus. Quando você chegar nesse nível, você chegou naquilo que é a mais perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém, querido? Não dá para pensar numa pessoa mais perfeita do que essa, querido. Não dá para pensar numa pessoa mais plena, mais gloriosa do que uma pessoa que atingiu esse nível glorioso. E veja, você não vai conseguir isso no teu esforço, no teu empenho. Paulo declara que o amor de Deus é dado para nós através do Espírito Santo. É o Espírito que vai gerar isso, mas quando eu me inclino para as coisas do Espírito, quando eu reconheço que essa é a verdade fundamental para a minha vida. Amém, irmão? É quando eu olho para a palavra de Deus e digo, a palavra de Deus declara que eu tenho que amar a Deus nessa intensidade, e eu, como eu obedeço a Deus, como eu sou um servo obediente, como eu quero viver realmente dessa forma, então, Senhor, eu vou te amar nessa intensidade. Amém. E Jesus completa. E ele diz: também você deve amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Veja a completude desta revelação. Se alguém ama Deus nessa intensidade e ama o próximo como a si mesmo, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa atingiu exatamente a maturidade espiritual. Essa pessoa chegou exatamente naquela dimensão em que Deus queria levá-la. Essa pessoa se tornou uma pessoa espiritual. Amém? Porque no amor não há mais o egoísmo. No amor não há mais a vaidade. No amor não há mais vingança, não há mais ódio. O amor nunca falha. O amor é perfeito. Então você está entrando num nível, numa dimensão de perfeição. O Senhor está te levando
ao lugar mais poderoso que alguém pode chegar, ao lugar onde Satanás não pode chegar, ao lugar onde o mal não pode chegar. Ele está blindando a nossa vida com o amor. Amém. Amar a Deus acima de tudo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Paulo Borges Júnior. Amo a mensagem dele. Me edifica demais, me traz muito entendimento. E alguém lhe fez uma pergunta assim: por que um crente, um servo do Senhor, ainda se envolve, vamos dizer assim, com pornografia? Ele responde: é porque essa pessoa não consegue entender que aquela pessoa que ele está acessando, olhando numa tela, em algum lugar, é a sua filha, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é a sua irmã. O dia que ele entender, que ele amar, que ele descobrir, ele será liberto. Amém? Ele será liberto. Então, o que leva uma pessoa a gostar disso é o egoísmo da sua carnalidade. É exatamente porque ele não foi salvo pelo amor. O amor ainda não atingiu toda a dimensão da estrutura da sua vida. Ele está vazio do amor de Deus, se uma pessoa vazia do amor precisa preencher com o seu egoísmo, com as suas vaidades, com as suas carências. Mas quando o amor de Deus entra, ele transborda, ele enche, você não quer nada além do amor de Deus. Amém. O amor de Deus nos liberta. Então não é carência de Deus, é favor de Deus. Ele não quer ser amado porque ele tem necessidade, querido. Ele quer ser amado para distribuir a sua glória, a sua natureza, o seu espírito, o seu favor para dentro de nós. Amém. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Isso significa que o amor dele gera em mim a natureza de Cristo. E a partir de agora eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a fala de Cristo, o andar de Cristo, eu tenho a natureza de Cristo, eu tenho o destino de Cristo, eu tenho o propósito de Cristo, porque o amor dele me transformou no seu Filho amado. Diga amém, diga glória a Deus. Eu te convido a estar em pé neste momento e nessa reflexão dessa palavra. Eu gostaria que a sua oração fosse: Senhor, me enche do seu amor até transbordar. Me enche da sua glória, Senhor, para que eu possa ser uma bênção. Me enche desse amor, porque eu quero desfrutar da sua natureza, da sua glória, do seu favor. Senhor, me enche desse amor maravilhoso para que eu possa te servir na intensidade da minha vida. Diga amém. Diga glória a Deus.